uma mansão silenciosa, uma mulher grávida encontrou mais do que um emprego. Encontrou um propósito. Um adolescente amargo redescobriu a esperança com a chegada de alguém que se recusava a desistir. Um bebê, ainda não nascido, uniu corações, partidos por anos de silêncio e mágoa. E quando a verdade veio à tona, nada mais pôde ser como antes. Antes de ouvir essa história cheia de emoção, recomeços e milagres inesperados, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos relatos comoventes. Helena segurava o teste de gravidez positivo entre os dedos trêmulos, sentada na beirada da cama do pequeno quarto que alugava. A luz da tarde que entrava pela janela revelava o pó dançando no ar, assim como as lágrimas silenciosas que agora corriam pelo seu rosto. Aos 28 anos, não era assim que imaginava sua vida. O celular ao lado vibrou novamente. Era a quinta chamada de Maurício que ela ignorava naquele dia. Por que me preocupo em contar para ele? Pensou amargamente. Ele deixou bem claro que não queria compromisso. 3 meses de relacionamento haviam terminado com uma mensagem fria quando ela mencionou que talvez estivessem ficando sérios demais. Agora, uma semana depois, descobria que carregava uma vida dentro de si. O aluguel venceria em 3 dias, e as economias que havia feito, desde que se mudara para São Paulo, mal cobriam suas despesas básicas. O emprego como recepcionista na clínica havia terminado quando o dono decidiu contratar a sobrinha recém-formada. Com um suspiro profundo, Helena abriu o jornal sobre a cama, procurando pelos classificados de emprego como fazia todas as tardes. Foi então que seus olhos se fixaram em um anúncio peculiar. Procura-se cuidadora em regime integral para adolescente com mobilidade reduzida. Necessário residir no local. Oferece-se moradia, alimentação e salário compatível. Experiência prévia não obrigatória, mas desejável. Contato urgente. Helena mordeu o lábio inferior. Nunca havia trabalhado como cuidadora, mas o regime integral e residir no local soavam como a solução para seu problema mais imediato: não ter onde morar. Anotou o número e, após alguns minutos reunindo coragem, fez a ligação. A voz grave do outro lado da linha pertencia a Ricardo Mendonça, que se apresentou como pai do adolescente. O tom era formal, quase frio, mas eficiente. Após algumas perguntas básicas sobre experiência, nas quais Helena foi sincera sobre sua falta de qualificação específica, mas enfatizou sua disposição para aprender, agendaram uma entrevista para o dia seguinte. O endereço levou Helena a um bairro nobre na zona sul da cidade. O táxi parou diante de um portão imponente e ela precisou se anunciar pelo interfone. Ao adentrar os jardins bem cuidados, sentiu o estômago revirar, parte pelos enjoos da gravidez recente, parte pela intimidação que aquele ambiente causava. A casa era uma construção antiga, mas impecavelmente conservada. Janelas amplas, 3 andares e uma arquitetura que misturava elementos clássicos com modernos. Parecia saída de um desses catálogos de decoração que ela folheava nas salas de espera dos consultórios. Foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos e postura ereta que se apresentou como Dona Matilde, a governanta da casa. Sem muitas palavras, conduziu-a até uma sala de estar onde um homem alto, de aproximadamente 45 anos, olhava pela janela com as mãos nos bolsos. Senhor Ricardo, a moça do anúncio chegou, anunciou Dona Matilde, antes de se retirar silenciosamente. Ricardo. Mendonça virou-se lentamente. Tinha o rosto anguloso, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos de um azul penetrante que pareciam avaliar cada detalhe. Vestia roupas caras, mas sem ostentação. O que mais chamou a atenção de Helena foi a expressão, uma mistura de cansaço e determinação. Sente-se, por favor. Ele indicou um sofá de couro escuro. Helena, certo? A entrevista foi direta. Ricardo explicou que seu filho, Gabriel, de 16 anos, havia sofrido um acidente durante uma competição de natação 6 meses antes. O impacto na coluna tinha afetado os movimentos das pernas e os médicos ainda não tinham um prognóstico definitivo sobre recuperação total. Gabriel precisa de assistência para atividades diárias,
acompanhamento nos exercícios de fisioterapia e, principalmente, Ricardo fez uma pausa, seus olhos desviando para a janela novamente, de alguém que o ajude a aceitar sua condição atual. Ele era um atleta promissor, entende? Helena assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. A adolescência já era uma fase complexa. Lidar com uma limitação física repentina deveria ser devastador. Tenho que ser honesta, Sr. Mendonça. Helena respirou fundo. Não tenho experiência formal como cuidadora, mas sou responsável e aprenderia rapidamente. O que me preocupa é... Ela hesitou, a mão instintivamente pousando sobre o ventre ainda plano. Estou grávida de aproximadamente 2 meses. Sei que isso pode ser um impedimento, mas... Não necessariamente, interrompeu Ricardo, surpreendendo-a. Seus olhos agora estudavam Helena com maior interesse. Quanto tempo pretende trabalhar durante a gravidez? Até quando for. Fisicamente possível, respondeu ela com firmeza. Preciso deste trabalho. Estou sozinha nesta situação. Algo no olhar de Ricardo mudou. Um brilho de compreensão ou talvez empatia, rapidamente substituído pela expressão neutra anterior. Entendo. E depois que a criança nascer, se for possível, gostaria de continuar. Sei que é pedir muito, mas tenho uma proposta, disse ele sentando-se em uma poltrona à frente dela. Ofereço o emprego, com as condições mencionadas no anúncio. Você terá um quarto próprio, todas as refeições incluídas e o salário que discutimos. Durante a gravidez, ajustaremos suas funções conforme necessário. Quando o bebê nascer, poderá permanecer, desde que isso não interfira nos cuidados com Gabriel. A casa tem espaço suficiente. Helena piscou, atônita com a oferta inesperadamente generosa. Por quê? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Quero dizer, por que aceitar alguém na minha situação quando poderia contratar uma profissional sem... complicações? Ricardo levantou-se, voltando a olhar pela janela. Por um instante, Helena pensou que ele não responderia. Já tivemos 3 cuidadoras profissionais nos últimos 4 meses. Todas tecnicamente competentes, mas nenhuma conseguiu estabelecer conexão com Gabriel. Ele as afastou uma a uma. Virou-se para encará-la. Talvez precisemos de uma abordagem diferente. Além disso, Dona Matilde está ficando mais velha para assumir responsabilidades adicionais e eu viajo frequentemente a trabalho. A casa fica vazia demais. Havia algo não dito naquela explicação, alguma história submersa que Helena não conseguia decifrar. Mas naquele momento, a oferta parecia um milagre em meio ao seu desespero. Quando posso conhecer Gabriel? Perguntou, tentando manter a voz firme. Agora mesmo. Ele está no quarto, no 2º andar. Prefiro que você o conheça sem minha presença. Isso dará a ambos uma chance de formar uma primeira impressão genuína. Dona Matilde foi chamada para conduzir Helena escada acima. Enquanto subiam os degraus de madeira polida, a governanta finalmente quebrou seu silêncio habitual. O menino está tendo um dia difícil, comentou em voz baixa. O fisioterapeuta veio pela manhã e as sessões sempre o deixam frustrado. Helena assentiu, sentindo a ansiedade crescer a cada passo. O corredor do 2º andar era amplo, com várias portas fechadas de ambos os lados. Pararam diante da última porta à direita. Gabriel? Dona Matilde bateu suavemente. Tem alguém aqui que gostaria de conhecê-lo. Não houve resposta. Após alguns segundos, a senhora abriu a porta mesmo assim, fazendo um gesto para que Helena entrasse. O quarto era surpreendentemente luminoso, com uma grande janela que dava para o jardim. As paredes estavam decoradas com pôsteres de natação e medalhas penduradas. Uma escrivaninha com um laptop, estantes de livros e uma cama perfeitamente arrumada completavam o ambiente. Sentado em uma cadeira de rodas perto da janela, estava um adolescente de cabelos escuros e ombros largos que não se virou quando entraram. Vou deixá-los para se conhecerem, sussurrou Dona Matilde antes de se retirar, fechando a porta suavemente. Helena ficou parada por um momento, incerta, sobre como proceder. O silêncio pesava no ar. Oi, Gabriel, eu sou Helena, disse finalmente aproximando-se alguns passos. Seu pai me contratou para ajudá-lo por um tempo.
O adolescente continuou olhando pela janela como se ela não existisse. De perfil, Helena podia ver traços do pai no rosto jovem, mas havia algo diferente também. Talvez os olhos que não conseguia ver claramente, ou a curva suave do maxilar, herança de uma mãe que não estava presente. Mais uma babá, você quer dizer? Respondeu ele finalmente, a voz surpreendentemente grave para sua idade carregada de amargura. Quanto tempo vai ficar antes de desistir? A última durou 2 semanas. Helena considerou por um momento mentir, dizer algo reconfortante e genérico, mas algo lhe dizia que esse adolescente detectaria falsidade instantaneamente. Não sei quanto tempo ficarei, respondeu com honestidade. Depende de vários fatores, incluindo se conseguiremos trabalhar juntos, mas posso prometer que não desistirei facilmente. Isso finalmente fez Gabriel virar a cadeira para encará-la. Era um movimento fluido, claramente resultado de meses de prática. O rosto adolescente tinha uma beleza severa, com olhos castanhos intensos, que a estudavam com desconfiança. Você está grávida, afirmou ele, não como pergunta, mas como constatação. Helena sentiu o rosto esquentar. Não era visível. Ainda tinha certeza. Como você. Você tocou a barriga 3 vezes desde que entrou no quarto, explicou ele com um leve dar de ombros. É um gesto típico. Li sobre isso. Havia uma inteligência afiada naqueles olhos, observou Helena. O tipo que não deixa passar detalhes. Estou sim, confirmou. Isso te incomoda? Gabriel franziu o senho, como se a pergunta fosse inesperada. Por que me incomodaria? Não sei. Algumas pessoas podem achar que isso me tornaria menos eficiente no trabalho. O adolescente soltou um som que poderia ser interpretado como uma risada curta, sem humor. Acho que você vai descobrir que eficiência não é exatamente o que meu pai está procurando. Virou a cadeira novamente para a janela. Ele só quer alguém que fique de olho em mim, enquanto toca a vida dele, e que talvez me faça parar de ser tão difícil. Havia tanta dor naquela última palavra que Helena sentiu um nó na garganta. Aproximou-se mais, parando ao lado da cadeira, olhando também pela janela. Lá fora, o jardim exibia rosas perfeitamente podadas, mas de alguma forma, o cenário parecia artificial, como um cartão postal sem vida. Não estou aqui para te mudar, Gabriel, disse ela suavemente. Estou aqui para ajudar no que você precisar, da forma que precisar. E se eu disser que não preciso de ajuda, então esperarei até que precise, ou até que pelo menos tolere minha presença. Isso provocou uma reação, não um sorriso, mas algo próximo de um relaxamento na tensão dos ombros dele. Você é diferente das outras, comentou ele após um longo silêncio. Como assim? Elas entraram aqui falando como se eu tivesse 5 anos, querendo reorganizar meus livros e perguntando se eu queria jogar videogame. Ele apontou para um console intocado em uma prateleira, como se isso fosse compensar. Helena assentiu, compreendendo. Bem, não pretendo reorganizar nada sem sua permissão. E sou péssima em videogames, então você me destruiria facilmente. Dessa vez um quase sorriso apareceu no canto da boca de Gabriel, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu. Você vai se arrepender, sabe? Disse ele, a voz mais baixa, de ter aceitado este trabalho. Esta casa não é um lugar feliz. Havia algo naquela afirmação que soava como um aviso, uma advertência genuína em vez de uma tentativa de afastá-la. Helena sentiu um arrepio involuntário, mas manteve a compostura. Poucos lugares são completamente felizes, respondeu. Felicidade geralmente vem em momentos, não em endereços permanentes. Gabriel a encarou novamente, como se tentasse decifrar um enigma. Quanto tempo? Perguntou ele, apontando para a barriga dela com o queixo. 7 meses até o nascimento, se é isso que quer saber. Menino ou menina, ainda não sei, é cedo para descobrir. Tem preferência? Helena sorriu, surpresa com o rumo da conversa. Não, desde que venha com saúde. Gabriel assentiu pensativo. O pai? A pergunta direta a pegou desprevenida. Não está na imagem, respondeu com cuidado. Somos 2, então, disse ele, com uma amargura que parecia antiga demais para seus 16 anos.
Antes que Helena pudesse responder, a porta se abriu e Ricardo entrou, trazendo consigo uma presença que imediatamente mudou a atmosfera do quarto. Gabriel voltou a adotar uma expressão fechada, quase hostil. Já se conheceram, vejo, comentou Ricardo, olhando de um para o outro. Helena começará amanhã. Achei que você deveria saber, Gabriel. Como se minha opinião importasse, murmurou o adolescente. Ricardo ignorou o comentário, virando-se para Helena. Dona Matilde mostrará seu quarto e explicará a rotina da casa. Amanhã conversaremos sobre os detalhes específicos dos cuidados de Gabriel. Com isso, saiu tão abruptamente quanto havia entrado, deixando um silêncio tenso para trás. É assim que as coisas funcionam aqui, comentou Gabriel depois. De alguns segundos. Ele aparece, dá ordens, desaparece, vai se acostumar. Helena olhou para a porta fechada, depois para o adolescente, percebendo a complexidade da situação em que estava se metendo. Havia histórias não contadas naquela casa, tensões subterrâneas que podia sentir, mas não compreender totalmente. Acho que devo ir então, disse ela. Nos vemos amanhã? Gabriel deu de ombros, mas quando ela já estava na porta, chamou. Helena. Ela se virou. Sim? Traga roupas quentes. Este lugar... Fica frio à noite. Não importa a estação do ano. Havia algo no tom dele que sugeria que não falava apenas da temperatura. Helena assentiu, sentindo que acabara de receber outro aviso. Enquanto seguia Dona Matilde pelos corredores silenciosos daquela mansão, que agora seria seu lar, Helena não conseguia afastar a sensação de que havia muito mais naquela família do que aparentava. O que havia acontecido com a mãe de Gabriel? Porque tanto Ricardo quanto o filho pareciam carregar um peso invisível nos ombros. Colocando a mão sobre a barriga, Helena fez uma promessa silenciosa ao bebê que carregava. Encontrariam um lugar seguro, mesmo que temporário, naquela casa de segredos. E talvez, apenas talvez, pudesse trazer um pouco de luz às sombras que pareciam habitar cada canto daquele lugar. Dona Matilde parou diante de uma porta no final de outro corredor. Este será seu quarto, disse abrindo-a. Espero que se sinta confortável. O quarto era simples, mas espaçoso e aconchegante. Uma cama de casal, um armário antigo, uma escrivaninha sob a janela que dava para o jardim lateral. Bem, diferente do cubículo que alugava. Obrigada, disse Helena, sentindo-se subitamente esgotada. O senhor Ricardo é um bom homem, comentou Dona Matilde, surpreendendo-a. Apenas quebrado, como todos nesta casa. Seus olhos idosos estudaram Helena com intensidade. Talvez você seja exatamente o que esta família precisa. Alguém que também esteja procurando um recomeço. Com essas palavras enigmáticas, a governanta se retirou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos, em um quarto estranho, em uma casa cheia de mistérios, prestes a iniciar um capítulo inesperado em sua vida. O primeiro raio de sol da manhã encontrou Helena já desperta, observando o teto desconhecido do quarto. Havia dormido surpreendentemente bem, apesar da estranheza do lugar. Talvez fosse o colchão, infinitamente mais confortável que o antigo, ou simplesmente o alívio de ter um teto garantido pelos próximos meses. Consultou o relógio, 6h15. Decidiu levantar-se e explorar a casa antes que os outros acordassem. Vestiu-se rapidamente e saiu para o corredor silencioso. A mansão parecia ainda maior na penumbra da manhã, com seus corredores longos e portas fechadas. Desceu as escadas com cuidado para não fazer barulho, mas ao chegar à cozinha, surpreendeu-se que ao encontrar Dona Matilde já ativa, preparando o café. Bom dia, cumprimentou a senhora sem demonstrar surpresa. Gosta de café ou prefere chá, considerando seu estado? Um chá seria ótimo, dá-se obrigada, respondeu Helena sentando-se à mesa da cozinha. O ambiente era amplo e bem equipado, mas, como o resto da casa, parecia subutilizado. A senhora sempre acorda tão cedo. Há 40 anos, respondeu Matilde com um sorriso discreto. Comecei a trabalhar para a família Mendonça quando o senhor Ricardo ainda era menino. Esta casa já viu muitas histórias, sabe? Helena aceitou a xícara de chá fumegante, sorvendo o aroma reconfortante. Dona Matilde, posso perguntar algo? O que aconteceu com a mãe de Gabriel?
A governanta ficou em silêncio por um momento, medindo cuidadosamente a farinha que despejava. Em uma tigela. Clarice partiu há 7 anos, respondeu finalmente. Um dia simplesmente saiu e não voltou. Deixou uma carta para Ricardo, mas ninguém além dele sabe o que dizia. Matilde suspirou, abaixando a voz. O menino tinha apenas 9 anos. Esperou na janela por semanas. Helena sentiu um aperto no peito. Isso explicava muito sobre o comportamento de Gabriel e a atmosfera daquela casa. E Ricardo? Como ele lidou com isso? Do jeito que homens como ele lidam com a dor, trabalhando mais, falando menos. Matilde batia a massa de panquecas com mais força que o necessário. Antes do acidente de Gabriel, ele raramente estava em casa. Agora, tenta estar presente, mas não sabe como. O som de rodas sobre o piso de madeira interrompeu a conversa. Gabriel apareceu na porta da cozinha, já vestido e surpreendentemente alerta para aquela hora da manhã. Falando sobre os segredos sombrios da família com a novata Matilde? Perguntou ele com ironia, manobrando a cadeira com habilidade. Até a mesa. Só estou explicando como gostamos do café da manhã por aqui, rapazinho. Rebateu a senhora com naturalidade. Panquecas ainda são suas favoritas, certo? O adolescente pareceu momentaneamente desarmado pela normalidade da pergunta. Com blueberry, se tiver, respondeu mais suave. Helena observou a interação, notando o carinho evidente que Matilde tinha por Gabriel, apesar da fachada de formalidade. Também percebeu como o jovem, apesar da atitude defensiva, respondia a esse afeto à sua maneira. Dormiu bem? Perguntou Helena, tentando estabelecer uma conversa natural. Como sempre, respondeu ele vagamente, olhando pela janela da cozinha. Depois de um momento acrescentou. E você? O bebê deixou? O interesse dele em sua gravidez continuava surpreendendo Helena. Por enquanto, ele ou ela está sendo gentil comigo. Os enjoos são piores à tarde. Gabriel assentiu, absorvendo a informação. Havia algo quase científico na maneira como processava dados sobre a gravidez. Dona Matilde colocou um prato de panquecas diante dele, decoradas com blueberries frescas e mel. Para Helena serviu torradas com geleia e uma pequena tigela de frutas cortadas. Para ajudar com os enjoos, explicou. Funcionou com minha filha quando esperava os gêmeos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos talheres. Helena percebeu que Gabriel comia com apetite, diferente da imagem que fizera de um adolescente deprimido. Notou também como seus braços haviam desenvolvido força considerável, provavelmente para compensar a limitação das pernas. Meu fisioterapeuta virá às 10 horas, anunciou Gabriel repentinamente. Suponho que você deva estar presente, já que é sua função agora. Se você preferir que eu esteja, respondeu Helena, mantendo o tom neutro. Tanto faz. Ele deu de ombros, mas algo em sua postura indicava que a resposta o surpreendera positivamente. Dr. Paulo é legal, mas os exercícios são um saco. Você está tendo progresso? Perguntou Helena, genuinamente interessada. Um lampejo de algo. Esperança? Frustração? Passou pelos olhos de Gabriel. Depende do dia. Consigo sentir mais as pernas do que há 2 meses, mas... Ele interrompeu-se como se tivesse dito demais. Não é como antes, obviamente. O Dr. Paulo diz que Gabriel é seu paciente mais dedicado. Interveio Matilde, colocando mais uma panqueca no prato dele. Nunca perde uma sessão de exercícios, mesmo quando está exausto. Gabriel. Pareceu constrangido com o elogio, mas Helena captou o orgulho discreto em seus olhos. Ele não desistiu, pensou ela. Apesar da atitude, ele está lutando. O café da manhã foi interrompido pela chegada de Ricardo. Assim como no dia anterior, sua presença alterou imediatamente a dinâmica do ambiente. Gabriel tensionou os ombros. Matilde ficou mais formal, e Helena sentiu-se subitamente consciente de sua posição como funcionária. Bom dia, cumprimentou Ricardo, parecendo ligeiramente surpreso ao ver todos reunidos. Estava impecavelmente vestido em um terno escuro pronto para o trabalho. Café, senhor, ofereceu Matilde.
Apenas para a viagem preciso estar no escritório em 40 minutos. Seus olhos recaíram sobre Helena. Podemos conversar rapidamente no escritório antes de eu sair? Ela assentiu, levantando-se. Antes de seguir Ricardo, lançou um olhar para Gabriel, que havia voltado a adotar sua expressão fechada, concentrado nas panquecas, como se fossem o objeto mais interessante do mundo. O escritório de Ricardo ficava no térreo, uma sala elegante com estantes de livros do chão ao teto e uma ampla mesa de madeira escura. As paredes exibiam diplomas e algumas fotografias, a maioria de paisagens, notou Helena, não de pessoas. Matilde lhe explicou suas funções? Perguntou ele, indo direto ao ponto. Não em detalhes, senhor. Ricardo, por favor. Ele indicou uma cadeira para que ela se sentasse. Gabriel tem sessões de fisioterapia 3 vezes por semana. Você deve acompanhá-lo e aprender os exercícios que ele precisa praticar nos dias intermediários. Ele também tem aulas particulares, já que parou de frequentar a escola após o acidente. Os professores vêm aqui. Ricardo fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. O mais importante, contudo, é simplesmente estar presente. Gabriel precisa de companhia, mesmo quando afirma o contrário. Helena notou a dificuldade com que ele falava sobre as necessidades emocionais do filho. Compreendo. E quanto à rotina médica dele? Há uma pasta com todas as informações no quarto dele. Medicações, consultas agendadas, recomendações especiais. Gabriel conhece sua própria rotina perfeitamente, na verdade. Só precisa de alguém que o ajude a segui-la. Ricardo olhou para o relógio discretamente. E quanto a você? Tem consultas de pré-natal agendadas? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ainda não. Acabei de confirmar a gravidez e, com a mudança de emprego e residência, marcaremos com o Dr. Oliveira. Ele atendeu minha... Ricardo parou abruptamente. É um excelente obstetra. Matilde providenciará isso. O momento desconfortável foi interrompido por uma batida na porta. Era Matilde, informando que a secretária de Ricardo estava ao telefone. Algo sobre uma reunião adiantada. Preciso ir, disse ele, pegando a pasta que Matilde trazia. Se precisar de algo, fale com Matilde. Voltarei para o jantar. Com isso, saiu apressadamente, deixando Helena com uma sensação estranha. Era como se Ricardo Mendonça vivesse em 2 mundos paralelos, o profissional, onde parecia seguro e no controle, e o doméstico, onde cada interação com o filho ou menção à esposa ausente o deixava visivelmente desconfortável. Quando retornou à cozinha, Gabriel já havia saído. Matilde explicou que ele costumava passar as manhãs em seu quarto, lendo ou no computador até a hora da fisioterapia. Ele é um menino brilhante, comentou a governanta enquanto Helena a ajudava a limpar a cozinha, apesar dos protestos educados da mais velha. Sempre foi o primeiro da classe. Ganhava Olimpíadas de matemática, concursos literários. A natação era apenas uma de suas paixões. O que aconteceu exatamente? No acidente? Perguntou Helena, cuidadosa. Matilde suspirou, enxugando as mãos no avental. Foi durante uma competição estadual. Gabriel estava na frente, como sempre. Na última volta algo aconteceu. Dizem que ele teve uma espécie de espasmo. Bateu a cabeça na borda da piscina com força. A voz da senhora tremeu levemente. Os médicos disseram que foi sorte ele não ter... Você sabe, a lesão na coluna afetou principalmente os nervos das pernas, mas poderia ter sido muito pior. Helena absorveu a informação em silêncio. Um atleta jovem e promissor, de repente limitado a uma cadeira de rodas, a magnitude daquela perda era difícil de compreender. O restante da manhã passou rapidamente, enquanto Matilde mostrava a casa a Helena, os cômodos principais, o sistema de alarme, o elevador instalado recentemente para facilitar o acesso de Gabriel ao 2º andar, o jardim com a área da piscina, atualmente coberta e sem uso. Próximo às 10 horas, dirigiram-se ao quarto adaptado para fisioterapia, uma sala ampla no térreo com equipamentos especializados. Gabriel já estava lá, conversando com um homem de meia idade que Helena presumiu ser o Dr. Paulo. Ah, você deve ser Helena. O fisioterapeuta sorriu, estendendo a mão.
Gabriel estava me contando sobre a nova cuidadora. Sou Paulo Ribeiro. É um prazer conhecê-lo, doutor, respondeu Helena, notando como Gabriel observava a interação com atenção, como se avaliasse como ela se comportaria. Apenas Paulo, por favor. Hoje temos uma sessão importante. Gabriel começou a sentir mais sensibilidade na coxa direita ontem, o que é um sinal excelente. Não é grande coisa, murmurou Gabriel, mas seus olhos traíam a importância daquela novidade. Não, seja modesto, rapaz. Cada milímetro de progresso é uma vitória, retrucou Paulo, virando-se para Helena. Gostaria de ficar e observar? Seria útil que você aprendesse alguns dos exercícios diários. Helena olhou para Gabriel esperando sua permissão. Tanto faz, disse ele, depois de um momento. Mas não fique com essa cara de pena. Odeio isso. Cara de pena? Helena franziu o senho. Estou com cara de quem está interessada em aprender, só isso. Gabriel pareceu momentaneamente surpreso com a resposta direta, mas assentiu. Tudo bem, então. A sessão durou quase 2 horas. Helena observou atentamente como Paulo trabalhava com Gabriel. Os alongamentos, os exercícios de fortalecimento, as técnicas para estimular os nervos danificados. O que mais a impressionou, contudo, foi a determinação do adolescente. Apesar das caretas de dor e ocasionais grunhidos de frustração, ele não reclamava nem pedia para parar, mesmo quando o suor escorria por seu rosto. Em determinado momento, Paulo pediu que ele tentasse mover o pé direito voluntariamente. Gabriel concentrou-se intensamente, a testa franzida com o esforço. Por um instante, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, seu dedo grande do pé tremeu. Viu isso? Exclamou Paulo entusiasmado. Movimento voluntário. O rosto de Gabriel se iluminou com algo que Helena ainda não havia testemunhado. Genuína esperança. Foi como ver o sol surgindo por trás de nuvens pesadas. Consegui movê-lo? De verdade? Perguntou ele, quase incrédulo. Sim, que não foi reflexo. Foi você, Gabriel. Seu cérebro enviando um sinal que chegou ao destino. Helena sentiu um nó na garganta ao testemunhar aquele momento. O sorriso que apareceu no rosto de Gabriel transformou-o completamente. De repente, parecia realmente ter 16 anos, e não a alma velha que carregava habitualmente. Quando a sessão terminou, Paulo conversou brevemente com Helena sobre os exercícios diários, prometendo deixar instruções detalhadas por escrito. Gabriel, exausto, mas visivelmente mais leve, observava a interação de sua cadeira. Você quer almoçar aqui embaixo ou prefere subir? Perguntou Helena depois que o fisioterapeuta saiu. Gabriel considerou a pergunta por um momento. Podemos almoçar no terraço, sugeriu quase timidamente. Faz muito tempo que não como lá fora. Claro, se você quiser. Vou perguntar à dona Matilde se podemos levar o almoço para lá. Enquanto se dirigia à cozinha, Helena não pôde deixar de sorrir. Era um pedido simples, almoçar ao ar livre, mas representava o primeiro momento em que Gabriel havia expressado um desejo voluntariamente, sem sarcasmo ou hostilidade. Era um pequeno passo, mas na jornada que se desenhava à sua frente, cada passo, por menor que fosse, significava progresso, tanto para Gabriel, aprendendo a lidar com sua nova realidade, quanto para ela, construindo uma vida para si e para o bebê que crescia em seu ventre. O que Helena ainda não sabia era que, enquanto ajudava Gabriel a reconstruir sua existência, começaria a desvendar os segredos que aquela casa guardava, segredos que, uma vez revelados, mudariam para sempre o destino de todos os seus habitantes. Os dias na mansão dos Mendonça rapidamente se transformaram em semanas. Helena e Gabriel desenvolveram uma rotina que, surpreendentemente, funcionava bem para ambos. As manhãs eram dedicadas aos estudos. Gabriel era realmente brilhante, como Matilde havia mencionado, absorvendo conteúdos com uma facilidade que deixava seus professores particulares impressionados. As tardes variavam entre sessões de fisioterapia, exercícios de reforço e, cada vez mais frequentemente, conversas que se estendiam por horas. Foi durante uma dessas tardes, quase um mês após a chegada de Helena, que algo mudou na dinâmica entre eles.
Estavam no jardim, Gabriel praticando os movimentos de fortalecimento dos braços que Paulo havia recomendado, quando a pergunta surgiu, aparentemente casual. Por que você nunca fala sobre o pai do seu bebê? Helena, que estava lendo um livro próxima a ele, levantou os olhos, surpresa com a abordagem direta. Não há muito o que dizer, respondeu, marcando a página com o dedo. Maurício deixou claro que não queria compromissos quando descobriu sobre a gravidez. Gabriel parou os exercícios, franzindo o senho. Ele simplesmente foi embora, sabendo que você estava grávida. As pessoas nem sempre reagem, como esperamos quando confrontadas com responsabilidades que não planejaram. Helena deu de ombros, tentando parecer mais indiferente do que realmente se sentia. Alguns fogem. Como minha mãe, murmurou Gabriel quase para si mesmo. Helena hesitou. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe diretamente. Acho que são situações diferentes, disse com cuidado. São? Gabriel a encarou, seus olhos intensos. Ela também fugiu das responsabilidades. Deixou meu pai, deixou a mim. Escolheu uma vida mais fácil, sem complicações. Havia tanta dor naquelas palavras que Helena sentiu seu coração apertar. Colocou o livro de lado e aproximou-se da cadeira dele. Gabriel, às vezes as pessoas partem por razões que não conseguimos entender. Isso não significa que não se importem. Ela deixou uma carta, disse ele subitamente. Nunca, se meu pai escondeu. Mas sei que existe. Já o ouvi mencionar para o advogado dele uma vez. Helena absorveu essa informação em silêncio. Uma carta poderia explicar muitas coisas, ou talvez apenas aprofundar as feridas. Você já perguntou a ele sobre isso? Gabriel soltou uma risada amarga. Você realmente não conhece meu pai ainda, não é? Ricardo Mendonça não discute sentimentos, especialmente não com o filho defeituoso que lembra a ele a esposa que o abandonou. Ei, Helena disse, com firmeza segurando o braço dele. Não fale assim de você mesmo, que não tenho certeza se essa é a visão do seu pai. O adolescente pareceu querer retrucar, mas então seus olhos captaram algo além do ombro de Helena e sua expressão se fechou novamente. Ela se virou para ver Ricardo parado na entrada do jardim observando-os. Era incomum vê-lo em casa àquela hora do dia. Pai, disse Gabriel, sua voz retornando ao tom habitual de indiferença estudada. Reunião cancelada? Ricardo se aproximou, parecendo ligeiramente desconfortável, como sempre que estava na presença do filho. Sim. Pensei em passar em casa antes do próximo compromisso. Seus olhos recaíram sobre Helena. Como estão indo as coisas? Bem, respondeu ela, notando como Ricardo evitava olhar diretamente para a cadeira de rodas. Gabriel teve um ótimo progresso na fisioterapia ontem. Foi só um espasmo muscular, rebateu o adolescente imediatamente. Não foi um espasmo, foi movimento voluntário no pé direito confirmado pelo Dr. Paulo, insistiu Helena, recusando-se a deixar que Gabriel minimizasse suas conquistas. Isso é excelente. Ricardo parecia genuinamente satisfeito, mas também visivelmente sem saber como expressar essa satisfação. Talvez possamos comemorar de alguma forma. O olhar de surpresa no rosto de Gabriel seria cômico em outra situação. Comemorar? Repetiu ele, como se a palavra fosse em um idioma estrangeiro. Sim, você poderia escolher um restaurante para irmos no fim de semana. Os três, se Helena estiver disposta. Era difícil dizer quem estava mais atônito com o convite. Gabriel ou Helena? Houve um momento de silêncio constrangedor antes que o adolescente respondesse. Posso pensar nisso. Ricardo assentiu, como se aquilo encerrasse um negócio importante. Ótimo. Preciso voltar ao escritório agora. Não esperem por mim para o jantar. Com isso, girou nos calcanhares e partiu, deixando um silêncio pesado para trás. Viu só? Gabriel murmurou depois que o pai estava fora de alcance. Nem 5 minutos. É o máximo que ele consegue. Suportar na minha presença. Helena queria argumentar, dizer que percebera esforço genuíno da parte de Ricardo, mas conteve-se. Não era seu papel defender o pai para o filho. Em vez disso, optou por mudar de assunto. Você tem algum restaurante favorito em mente? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Na verdade, tenho.
Um lugar italiano onde costumávamos ir. Antes. A implicação de antes. Antes do acidente, antes da mãe partir, antes de tudo desmoronar, pairou no ar entre eles. Helena sorriu, sentindo que algo importante havia acontecido ali, mesmo que sutilmente. Italiano soa perfeito. Seu bebê parece aprovar a ideia. Ela colocou a mão sobre a barriga, que começava a mostrar os primeiros sinais visíveis da gravidez. Ele fica mais agitado quando penso em carboidratos. Isso arrancou uma risada genuína de Gabriel. Um som tão raro que Helena sentiu-se instantaneamente vitoriosa por tê-lo provocado. Você realmente acha que vai ser um menino? Perguntou ele com interesse sincero. Não sei. É só um palpite. Ela sorriu. Por quê? Você tem alguma preferência? As meninas são mais inteligentes estatisticamente falando, respondeu ele, com aquele tom professoral que assumia quando compartilhava conhecimentos. Desenvolvem habilidades linguísticas mais cedo e têm melhor coordenação motora, fina na primeira infância. Helena riu, encantada com a forma como a mente dele funcionava. Vou me lembrar disso se for uma menina, para não criar expectativas muito altas. O dia transcorreu normalmente depois disso, mas Helena não conseguiu deixar de pensar na carta mencionada por Gabriel. Que segredos ela conteria? O que teria levado Clarice Mendonça a abandonar o filho e o marido 7 anos atrás? E por que Ricardo guardara essas informações tão hermeticamente? Aquela noite, depois de ajudar Gabriel com sua rotina e certificar-se de que estava confortavelmente instalado em seu quarto, Helena sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Em vez de se recolher, encontrou-se perambulando pelos corredores silenciosos da mansão. A casa era estranhamente impessoal para um lar onde uma família havia residido por tantos anos. Poucas fotografias, quase nenhum objeto que contasse histórias. Era como se alguém tivesse sistematicamente removido as evidências da vida que um dia existira ali. Seus passos a levaram ao andar inferior, onde ficava o escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta, com uma fresta de luz escapando. Ele havia retornado mais cedo do que o esperado. Helena estava prestes a se afastar quando ouviu vozes. Ricardo não estava sozinho. Não podemos continuar ignorando isso, Ricardo, dizia uma voz masculina que ela não reconheceu. Os resultados dos últimos exames são preocupantes. Ele está melhorando. A fisioterapia está funcionando. A voz de Ricardo soava defensiva. Sim, há progresso motor, mas você sabe que não é disso que estou falando. Os marcadores genéticos... Não vou colocá-lo por outro ciclo de testes invasivos. Marcos, ele já passou por trauma suficiente. Estamos falando da mesma condição que levou sua esposa a... Não mencione Clarice. A voz de Ricardo elevou-se subitamente, carregada de emoção. Ela fez sua escolha. Eu fiz a minha. Gabriel não vai descobrir. Não ainda. Helena recuou, o coração acelerado. Estava claro que não deveria estar ouvindo aquela conversa. Moveu-se silenciosamente pelo corredor de volta às escadas, mas ao virar-se, deparou-se com Dona Matilde, observando-a com uma expressão indecifrável. É perigoso vagar pela casa à noite, querida, disse a governanta suavemente. As paredes têm ouvidos e os segredos têm dentes afiados. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Matilde, o que está acontecendo nesta casa? O que aconteceu com Clarice? Por que Gabriel realmente teve aquele acidente? Olhos idosos da governanta estudaram Helena por um longo momento, antes que ela respondesse, venha comigo. Em silêncio, seguiram até a cozinha. Matilde preparou 2 chás e indicou a mesa para que Helena se sentasse. Quando finalmente se acomodou à frente dela, seu rosto parecia mais velho, mais cansado. Trabalho para os Mendonça desde muito antes de Gabriel nascer. Vi o casamento, de Ricardo e Clarice florescer e depois murchar. Vi a alegria quando Gabriel veio ao mundo e depois... Ela fez uma pausa tomando um gole do chá. Há coisas que não me cabe contar, Helena, mas você deve saber que essa família carrega um fardo que vai além do que os olhos podem ver. É algo relacionado à saúde de Gabriel? Algo genético? Matilde assentiu lentamente. Clarice vinha de uma família com uma condição neurológica rara.
Seu irmão mais velho foi diagnosticado na adolescência. A deterioração foi rápida. Ele não permaneceu muito tempo conosco. Quando Gabriel começou a mostrar os primeiros sinais, sutis demais para qualquer um notar, exceto uma mãe aterrorizada por suas próprias memórias. Ela fugiu, completou Helena, compreendendo finalmente. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Não conseguia assistir o mesmo acontecendo com o filho. O medo faz coisas estranhas com as pessoas, murmurou Matilde. Clarice acreditava que era portadora do gene. Não conseguia suportar a culpa. A carta que deixou tentava explicar. Mas Ricardo nunca aceitou suas razões. Para ele foi abandono, pura e simples covardia. E o acidente de Gabriel não foi acidental? Foi um sintoma dessa condição. Matilde hesitou. Os médicos nunca confirmaram oficialmente. Chamaram de uma síncope, um desmaio breve. Mas Ricardo sabe, no fundo, sempre soube. E Gabriel? Ele sabe sobre essa condição? Não. Ricardo proibiu qualquer menção ao assunto. Está determinado a encontrar uma cura, um tratamento, algo que possa salvar o filho antes que ele precise carregar esse conhecimento. Helena sentiu o peso daquela revelação como se fosse uma pedra sobre seu peito. Subitamente, tudo fazia sentido. O comportamento distante de Ricardo, não por indiferença, mas por medo paralisante. A amargura de Gabriel sentindo-se abandonado, sem compreender as razões verdadeiras. A atmosfera pesada daquela casa, impregnada com segredos dolorosos demais para serem pronunciados. Ele tem direito de saber, disse Helena finalmente. Gabriel é inteligente, forte. Manter isso dele é... Não cabe a nós decidir, querida, interrompeu Matilde suavemente. Não sou apenas uma funcionária desta casa. Sou testemunha de sua história, guardiã de suas dores. Contei o que contei porque vi como você e Gabriel estão se aproximando. Ele precisa de alguém como você, alguém que o veja além da cadeira, além da doença que ele nem sabe que tem. Mas, por favor, não quebre a confiança desta família. Helena assentiu lentamente, compreendendo a posição delicada da governanta. Colocou a mão sobre a barriga, sentindo um movimento suave do bebê. O que vou fazer com esta informação, Matilde? Como olhar para Gabriel sabendo o que sei agora? A senhora estendeu a mão enrugada sobre a mesa, apertando a de Helena, gentilmente. Da mesma forma que vem fazendo até agora, com honestidade no que pode ser dito e compaixão no que deve ser guardado. O tempo revelará o caminho certo. Naquela noite, Helena demorou para adormecer. As palavras de Matilde ecoavam em sua mente, misturadas com a imagem de Gabriel sorrindo raramente, lutando por cada milímetro de progresso em sua fisioterapia, sem saber que enfrentava um inimigo muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, ao entrar no quarto dele com o café da manhã, Helena foi recebida com uma visão inesperada. Gabriel estava sentado na beira da cama, não na cadeira de rodas, tentando com esforço visível deslizar para a cadeira sem ajuda. Seu rosto estava vermelho pelo esforço, os braços tremendo enquanto tentava sustentar o próprio peso. Gabriel, exclamou ela, colocando rapidamente a bandeja sobre a cômoda. O que está fazendo? Preciso conseguir sozinho, respondeu ele entre dentes cerrados, sem desistir da tentativa. Se consegui mover o pé ontem, posso fazer. Isso hoje. Helena hesitou. Seu instinto era correr para ajudá-lo, mas algo no olhar determinado do adolescente a fez parar. Ele precisava daquilo, não apenas do movimento físico, mas da conquista, da autonomia. Tudo bem, estou aqui se precisar, disse em vez disso, mantendo-se a uma distância calculada, perto o suficiente para intervir se necessário, longe o suficiente para dar-lhe o espaço que sua dignidade exigia. Com um grunhido final de esforço, Gabriel conseguiu transferir-se para a cadeira. O triunfo em seu olhar era tão brilhante que Helena sentiu lágrimas nos olhos. O que ele não sabia, o que não podia saber, é que aquela pequena vitória carregava agora um significado muito maior para Helena. Não era apenas sobre recuperar-se de um acidente. Era um ato de rebeldia contra um destino genético que ele nem sabia estar lutando. Consegui! Exclamou ele, o rosto iluminado.
Então, notando a expressão dela, franziu o senho. Você está chorando. Helena rapidamente secou os olhos, forçando um sorriso. Hormônios da gravidez. Mentiu, aproximando-se para entregar a bandeja de café da manhã. Fico emotiva por qualquer coisa ultimamente. Gabriel a estudou com aquele olhar perscrutador que parecia enxergar através das pessoas. Aconteceu alguma coisa, não foi? Você está diferente esta manhã. Helena sentiu seu coração acelerar. Como poderia encarar aqueles olhos inteligentes todos os dias, guardando um segredo tão imenso? Não dormi muito bem, respondeu outra meia-verdade. O bebê estava agitado. Antes que Gabriel pudesse questionar mais, ela mudou de assunto. Então, já decidiu sobre o restaurante italiano para este fim de semana? A estratégia funcionou. O rosto do adolescente se iluminou novamente com o assunto. Mais leve. Sim, já pesquisei. Cantina della Nonna. Fica no centro, mas tem acesso para cadeiras de rodas e o carbonara é o melhor da cidade. Parece perfeito. Sorriu Helena genuinamente, grata pela mudança de clima. Vou avisar seu pai. Enquanto observava Gabriel tomar seu café da manhã, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Faria tudo ao seu alcance para proteger aquele garoto brilhante e corajoso. Não apenas dos perigos externos, mas também do peso dos segredos que aquela casa guardava. E talvez, apenas talvez, encontraria uma maneira de ajudar a família Mendonça a confrontar a verdade antes que fosse tarde demais. O que ela não imaginava era que o destino já havia colocado em movimento eventos que trariam à tona tudo o que estava escondido nas sombras daquela mansão, e que a revelação viria de uma fonte completamente inesperada. A ida ao restaurante italiano surpreendeu Helena de várias maneiras. Primeira, Ricardo realmente apareceu, pontualmente às 7 da noite de sábado, vestido casualmente, algo que ela nunca havia visto antes. Segunda, Gabriel demonstrou um humor quase jovial durante a preparação, escolhendo meticulosamente suas roupas e até mesmo permitindo que Helena ajeitasse seu cabelo. Terceira, e talvez mais surpreendente, os três conseguiram por algumas horas parecer quase uma família funcional. A cantina della Nonna era exatamente como Gabriel descrevera. Acolhedora, com toalhas quadriculadas, velas em garrafas de vinho vazias e um aroma de manjericão fresco e molho de tomate, que fazia o estômago de Helena roncar de antecipação. O maître os recebeu com familiaridade calorosa, chamando Gabriel pelo nome e expressando genuína alegria por vê-lo após tanto tempo. «Giovanni!» exclamou Gabriel com mais entusiasmo do que Helena jamais vira ele demonstrar. «Come stai, vecchio amico?» «Molto bene, ragazzo mio», respondeu o homem de cabelos grisalhos, inclinando-se para apertar a mão do adolescente. Seus olhos escuros moveram-se brevemente para a cadeira de rodas, mas sem um pingo de pena, apenas aceitação tranquila. «Temos sua mesa de sempre, pronta». Enquanto seguia para o interior do restaurante, Helena notou como Ricardo caminhava tenso ao lado da cadeira do filho, como se não soubesse exatamente qual deveria ser seu papel ali. Era visível o desconforto, mas também um esforço genuíno que ela não pôde deixar de admirar. Uma vez acomodados e com os cardápios em mãos, Gabriel assumiu inesperadamente o papel de anfitrião. «O risoto alla milanese é divino», explicou ele a Helena, «e a burrata com tomates herdados é uma experiência religiosa». «Tomates herdados?» perguntou ela sorrindo com a terminologia. «Variedades antigas, passadas de geração em geração», esclareceu Ricardo, surpreendendo tanto Helena quanto Gabriel ao participar da conversa. O pai de Giovanni trouxe as sementes da Sicília há mais de 50 anos. Nona sempre dizia que um tomate sem história é apenas um fruto vermelho qualquer, acrescentou Giovanni, que se aproximara novamente com uma garrafa de vinho tinto. Para o senhor como sempre, senhor Ricardo, e para a bela senhora. Apenas água com gás para mim, obrigada, respondeu Helena, indicando sutilmente a barriga. Ah, uma nova vida a caminho. Congratulazione, exclamou o italiano efusivamente.
Um silêncio constrangedor seguiu-se, com Ricardo parecendo subitamente desconcertado, como se só naquele momento tivesse realmente processado a gravidez de Helena como algo concreto, não apenas uma informação periférica. Gabriel, por outro lado, interveio com naturalidade. Você deveria trazer aquele suco de romã especial que fazia para minha mãe quando ela estava grávida de mim, Giovanni. O restaurateur sorriu, seus olhos brilhando com a memória. Certamente. Clarice adorava. Dizia que o bebê dançava cada vez que ela tomava. O nome de Clarice pairou sobre a mesa como um fantasma invocado inadvertidamente. Ricardo ficou visivelmente tenso, os nós dos dedos brancos ao redor da taça de vinho que acabara de receber. Gabriel observava o pai com uma mistura de desafio e apreensão. Helena percebeu que estava testemunhando uma das raras ocasiões em que a ausência de Clarice era abertamente reconhecida entre pai e filho. Ela costumava pedir a carbonara com ervilhas extras, lembra? Continuou Gabriel, sua voz baixa, mas firme, como se estivesse testando os limites. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Finalmente, para surpresa de todos, incluindo talvez ele mesmo, respondeu. E sempre roubava metade do meu tiramisu, apesar de jurar que não queria sobremesa. O sorriso que surgiu no rosto de Gabriel foi tão genuíno, tão jovem, que Helena sentiu um aperto no peito. Por um breve momento, pai e filho compartilharam algo precioso, uma memória feliz em meio ao campo minado que era sua relação. Giovanni, percebendo a delicadeza do momento, afastou-se discretamente para providenciar o suco prometido, deixando os três em um silêncio que, pela primeira vez, não era completamente desconfortável. O jantar transcorreu numa trégua frágil, mas real. Ricardo perguntou sobre os estudos de Gabriel, demonstrando conhecimento surpreendente sobre seu progresso acadêmico. Gabriel, por sua vez, fez perguntas sobre alguns projetos da empresa, com uma astúcia que revelava que ele vinha acompanhando as notícias sobre os negócios do pai, apesar de nunca comentar. Helena manteve-se como uma presença estabilizadora, intervindo quando a conversa ameaçava estagnar, oferecendo tópicos neutros quando tensões começavam a surgir. Foi durante a sobremesa, tiramisu para Ricardo e Gabriel e um sorvete de pistache para Helena, que o momento de harmonia foi interrompido da forma mais inesperada. Ricardo Mendonça, uma voz, feminina elegante, mas com um tom de surpresa, soou próxima à mesa. Helena ergueu os olhos para ver uma mulher alta, de aproximadamente 50 anos, cabelos escuros perfeitamente arrumados em um coque, vestindo um tailleur impecável. Havia algo estranhamente familiar em seu rosto, embora Helena tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. O impacto no semblante de Ricardo foi imediato e alarmante. Toda a cor pareceu drenar de seu rosto, e Helena poderia jurar que sua mão tremeu ao colocar a taça de vinho sobre a mesa. Regina, disse ele, em um tom que misturava choque e algo que soava perigosamente próximo ao medo. Quanto tempo? Respondeu a mulher, seu olhar passando de Ricardo para Gabriel com uma intensidade que fez Helena instintivamente se aproximar mais do adolescente. Este deve ser Gabriel, meu Deus, como cresceu. A última vez que o vi mal chegava aos meus joelhos. Gabriel franziu o senho, evidentemente tentando recordar quem era aquela mulher. Gabriel, esta é Regina Alvares, apresentou Ricardo. Mecanicamente, ela era irmã da sua mãe, a tia de Gabriel, a irmã de Clarice. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao compreender por que o rosto da mulher parecia familiar. Deveria haver uma semelhança com a mãe de Gabriel. Um prazer finalmente conhecê-lo adequadamente, Gabriel, disse Regina, estendendo a mão para o sobrinho que a apertou com visível confusão. Ou talvez reconhecê-lo seja mais apropriado. Você tem os olhos dela. Ricardo levantou-se abruptamente. Foi uma coincidência agradável, Regina, mas estávamos de saída. Gabriel tem fisioterapia cedo amanhã. Não temos não, rebateu Gabriel imediatamente, seu olhar desafiador fixo no pai. Doutor Paulo está viajando este fim de semana, lembra? A tensão entre pai e filho era quase palpável. Helena percebeu.
que estavam no meio de algo muito maior do que uma simples interrupção de jantar. Adoraria me juntar a vocês por alguns minutos, disse Regina suavemente, porém com uma determinação de aço por trás da polidez. Há tanto tempo que não vejo meu único sobrinho. Antes que Ricardo pudesse protestar novamente, Gabriel gesticulou para a cadeira vazia ao seu lado. Por favor, junte-se a nós, tia Regina. O olhar que Ricardo lançou ao filho continha tantas emoções conflitantes que Helena não conseguiu decifrá-las todas. Havia raiva, certamente, mas também um inconfundível medo. Regina sentou-se graciosamente, ignorando a óbvia hostilidade de Ricardo. Seus olhos, de um azul intenso, tão semelhantes aos de Gabriel que era impossível negar o parentesco, encontraram os de Helena. E você deve ser Helena Tavares. Apresentou-se ela, sentindo-se estranhamente sob avaliação. Sou a cuidadora de Gabriel. Cuidadora, claro. O sorriso de Regina era educado, mas havia algo calculista em seu olhar ao notar a barriga de Helena. Que interessante. Helena é mais que uma cuidadora, interveio Gabriel com surpreendente firmeza. Ela é minha amiga. O calor que Helena sentiu ao ouvir essas palavras foi rapidamente substituído por apreensão ao perceber o olhar gelado que Ricardo dirigia à cunhada. Quanto tempo pretende ficar em São Paulo? Regina, perguntou ele em um tom que deixava claro que esperava que a resposta fosse pouco. Na verdade, estou me mudando de volta, respondeu ela tomando um gole da água que Giovanni silenciosamente lhe trouxera. Paris foi encantadora. Por 7 anos, mas sinto falta do Brasil. E, claro, da família que me resta. Seu olhar repousou significativamente em Gabriel. Você não tentou contato. Nem uma vez em 7 anos, acusou Ricardo, sua voz baixa, mas carregada de ressentimento. Não foi por falta de tentativas, rebateu Regina calmamente. As primeiras dezenas de e-mails não respondidos, chamadas bloqueadas e cartas devolvidas deixaram sua mensagem bastante clara, Ricardo. Você não queria nenhum Álvares na vida de Gabriel. Gabriel olhava de um adulto para o outro, absorvendo cada palavra com intensidade crescente. Por que eu nunca soube que tinha uma tia? Perguntou finalmente, sua voz traindo mágoa e confusão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia estar travando uma batalha interna. Regina mantinha uma expressão composta, mas seus olhos brilhavam com algo que poderia ser interpretado como triunfo. Seu pai achou melhor assim, respondeu ela finalmente. Após a partida de Clarice, ele preferiu cortar todos os laços com nossa família. Para proteger Gabriel, completou Ricardo entre dentes. Você sabe muito bem por quê. Um entendimento sombrio passou pelo rosto de Regina. Ah, sim, a proteção. Ela virou-se para o sobrinho. Gabriel, há quanto tempo você está na cadeira de rodas? Foi após um desmaio durante uma competição de natação, correto? A mudança abrupta de assunto pegou todos de surpresa, especialmente Gabriel. Sim, mas como você sabe? Disso? Regina. A voz de Ricardo soou como um chicote. Não é o momento nem o lugar. Nunca será o momento nem o lugar para você, Ricardo, respondeu ela, sem tirar os olhos do sobrinho. Mas Gabriel merece saber sobre sua condição, sobre por que sua mãe realmente partiu, sobre a doença do meu irmão, Bruno. Helena sentiu seu coração acelerar. Ali estava, finalmente sendo trazido à luz, o segredo que Matilde havia compartilhado com ela. Que doença? Perguntou Gabriel, seu rosto pálido. Que condição? Do que está falando? Ricardo levantou-se, inclinando-se sobre a mesa, sua voz um sussurro furioso. Você não tem o direito. Não é sua decisão para tomar. Nem a sua, exclusivamente, rebateu Regina com igual intensidade. Clarice me fez prometer antes de partir que um dia eu contaria a verdade a Gabriel quando fosse a hora certa. Ele tem 16 anos agora, a mesma idade que Bruno quando começou a apresentar os sintomas. A mesma idade que Clarice tinha quando precisou ver o irmão definhar sem compreender o que estava acontecendo com ele. Você realmente acha que pode esconder isso para sempre? Alguém pode me explicar do que estão falando? Exigiu Gabriel, sua voz tremendo ligeiramente. Que verdade?
O que minha mãe tem a ver com meu acidente? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Os outros clientes do restaurante pareciam distantes, como se existissem em outra dimensão, separados da bolha de tensão que envolvia o pequeno grupo. Helena percebeu que estava prendendo a respiração. Parte dela queria intervir, proteger Gabriel da avalanche de informações que estava prestes a cair sobre ele. Outra parte reconhecia que ele tinha todo o direito de saber a verdade sobre sua própria vida, sua própria saúde. Foi Ricardo quem finalmente falou, sua voz derrotada mais baixa do que Helena jamais ouvira. Síndrome de Keller-Martins. É uma condição neurológica degenerativa rara. Seu tio Bruno a tinha. Começou com episódios de desmaio. Progrediu para problemas de coordenação, depois ele não conseguiu continuar. Então, meu acidente não foi realmente um acidente. Gabriel parecia estar lutando para processar a informação. Foi essa síndrome? Os médicos não podem confirmar com certeza ainda, respondeu Ricardo rapidamente. Há exames, tratamentos experimentais. Estamos pesquisando as melhores opções antes de me contar que posso ter uma doença degenerativa. A voz de Gabriel elevou-se, atraindo olhares das mesas próximas. Há quanto tempo você sabe disso? Ricardo não respondeu imediatamente, e seu silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra. Desde sempre, concluiu Gabriel, a compreensão devastadora refletida em seu rosto jovem. Você sempre soube que isso poderia acontecer. Comigo. Clarice era portadora do gene, explicou Regina suavemente. Há 50% de chance de ela ter passado para você. Bruno desenvolveu a forma mais agressiva da síndrome. Ele não chegou aos 20 anos. Gabriel parecia ter sido atingido fisicamente por aquelas palavras. Por um momento terrível, Helena temeu que ele pudesse desmaiar. E por isso minha mãe foi embora? Perguntou ele finalmente, sua voz quase inaudível. Porque não queria ver o mesmo acontecer comigo? A dor naquela pergunta era tão pura, tão crua, que Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela não suportou, confirmou Ricardo, o ressentimento em sua voz agora misturado com uma dor antiga. Não após ver o que aconteceu com o irmão. Quando você começou a mostrar os primeiros sinais, os primeiros episódios de fadiga inexplicada, ela entrou em pânico, partiu na semana seguinte. Sem se despedir, a voz de Gabriel falhou. Ela deixou uma carta, interveio Regina. Uma carta explicando tudo, implorando por perdão. Uma carta que você nunca me mostrou. O adolescente voltou sua fúria para o pai, anos de mágoa reprimida finalmente encontrando escape. Você deixou que eu acreditasse que ela simplesmente não se importava. Que me abandonou porque não me amava o suficiente. Gabriel, eu estava tentando te proteger. Defendeu-se Ricardo, sua compostura finalmente ruindo. Você era apenas uma criança. Como eu poderia te contar que poderia desenvolver a mesma doença que matou seu tio? Como poderia explicar que sua mãe fugiu por medo e culpa? Não era sua decisão tomar sozinho. Gritou Gabriel, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eram as minhas verdades para conhecer. O restaurante havia caído em um silêncio mortificado. Giovanni observava de longe, preocupação evidente em seu rosto enrugado. Outros clientes fingiam não notar o drama que se desenrolava, mas era impossível ignorar completamente. Eu gostaria de ir embora agora, declarou Gabriel finalmente, sua voz fria, controlada, o oposto do grito emocional de minutos antes. Helena, você poderia me levar, por favor? Helena olhou para Ricardo, incerta sobre como proceder. Parte dela queria ficar ao lado de Gabriel, oferecer o apoio que ele claramente precisava. Outra parte hesitava em se inserir ainda mais em um conflito familiar tão profundo. Ricardo parecia ter envelhecido uma década nos últimos minutos. Assentiu rigidamente para Helena uma permissão silenciosa. Vou chamar o motorista, disse ela suavemente, pegando seu celular. Gabriel, chamou Regina quando o adolescente já estava se afastando. Há mais coisas que você precisa saber, sobre tratamentos, pesquisas. Sua mãe não abandonou a luta, mesmo à distância. Gabriel parou, mas não se virou. O que quer dizer? Clarice financiou pesquisas sobre a síndrome durante todos esses anos, na Europa, onde os estudos estão mais avançados, onde ela está morando.
A revelação caiu como uma bomba sobre a mesa. Gabriel virou-se lentamente, seus olhos arregalados. Ela está viva, sussurrou como se temesse que falar mais alto pudesse desfazer essa possibilidade. Todos esses anos, pensei que ela tivesse... talvez... não sei. Muito viva, confirmou Regina, ignorando o olhar assassino de Ricardo. Trabalhando com os melhores especialistas em doenças neurodegenerativas da França. Desenvolvendo um programa de tratamento que tem mostrado resultados promissores em casos como o seu. Chega! Ricardo bateu o punho na mesa, fazendo os copos tilintarem. Você não tem o direito de vir aqui e destruir tudo que construí para proteger meu filho. Proteger? Regina riu sem humor. Você chama isso de proteção, Ricardo? Manter Gabriel na ignorância sobre sua própria condição médica? Afastá-lo da única pessoa que pode realmente ajudá-lo agora? Por que ela nunca tentou me contatar? Perguntou Gabriel, sua voz pequena, quase infantil. Regina hesitou e Helena percebeu que estavam chegando ao cerne da questão, ao verdadeiro motivo daquele confronto anos depois. Ela tentou, Gabriel. Muitas vezes. Ricardo interceptou todas as tentativas. Cartas, e-mails, chamadas. Ele a ameaçou com processos judiciais se ela tentasse qualquer contato direto. Gabriel voltou seu olhar para o pai, a traição escrita em cada linha de seu rosto. Jovem. É verdade? Perguntou simplesmente. Ricardo parecia derrotado, o último de seus segredos exposto sob a luz impiedosa daquela noite. Eu estava furioso, admitiu finalmente. Ela nos abandonou quando mais precisávamos dela. Deixou um bilhete como se fosse suficiente. Como poderia permitir que ela entrasse e saísse da sua vida quando bem entendesse? Não era sua decisão, repetiu Gabriel, cada palavra. Uma sentença. Você me privou da minha própria mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena observou com o coração apertado, enquanto Gabriel processava a enormidade das revelações. Anos de mentiras, de meias-verdades, de segredos guardados supostamente para protegê-lo. Anos em que ele poderia ter conhecido sua mãe, compreendido suas razões, beneficiado-se talvez dos tratamentos que ela ajudara a desenvolver. O motorista chegou, anunciou Helena suavemente, mostrando a mensagem em seu celular. Gabriel, você quer ir agora? O adolescente assentiu, exausto emocional e fisicamente. Obrigado pelo jantar, pai, disse, e havia uma finalidade em sua voz que fez o coração de Helena apertar. Foi realmente esclarecedor. Enquanto manobrava a cadeira para longe, da mesa ele parou brevemente ao lado de Regina. Gostaria de conversar com você. Amanhã, talvez, tenho muitas perguntas. Claro, querido, respondeu ela, colocando gentilmente um cartão em sua mão. Estou hospedada neste hotel. Me ligue quando quiser. Helena conduziu Gabriel para fora do restaurante, sentindo o peso dos olhares de Ricardo e Regina em suas costas. O motorista os aguardava na calçada, abrindo prontamente a porta adaptada da van. Já no veículo, seguindo em silêncio pelas ruas noturnas de São Paulo, Gabriel finalmente falou. Sua voz quase um sussurro. Você sabia? Helena fechou os olhos por um instante, sabendo que uma mentira agora seria imperdoável. Soube recentemente. Matilde me contou alguns detalhes, mas nada sobre sua mãe estar viva ou desenvolvendo tratamentos. Gabriel assentiu lentamente e decidiu não me contar também. Não era uma pergunta, mas Helena sentiu a necessidade de responder mesmo assim. Não era meu segredo para contar, Gabriel, e estava tentando encontrar um jeito de ajudar você e seu pai a se comunicarem melhor antes que eu descobrisse que toda minha vida foi construída sobre mentiras, completou ele amargamente. Que a raiva que cultivei por anos contra minha mãe foi baseada em informações falsas, que meu pai me manteve longe da única pessoa que talvez pudesse realmente me ajudar. Helena não tinha respostas para essas perguntas. Em vez disso, estendeu a mão e segurou a dele, oferecendo o único conforto que podia naquele momento, sua presença silenciosa. Para sua surpresa, Gabriel não retirou a mão. Seus dedos entrelaçaram-se aos dela, apertando com força, como se ela fosse uma âncora em meio à tempestade que acabara de devastar sua realidade.
O que vou fazer agora, Helena? Perguntou ele, soando pela primeira vez como o adolescente que realmente era, perdido, vulnerável, assustado. Não sei, Gabriel, respondeu ela honestamente, mas vou estar ao seu lado enquanto você descobre. Olhando pela janela do carro para a cidade iluminada, Helena se perguntou como aquela família poderia reconstruir-se depois da explosão daquela noite. Ricardo, com seu amor equivocado que o levou a guardar segredos destrutivos. Clarice, ausente, mas aparentemente não tão distante quanto todos pensavam. E Gabriel, no meio de tudo, tendo que confrontar não apenas a possibilidade de uma doença devastadora, mas também a compreensão de que os adultos em sua vida haviam, cada um à sua maneira, falhado com ele. E ela, Helena, carregando seu próprio futuro dentro de si, perguntou-se que papel teria nessa história daqui para frente. Se teria forças para ser o apoio que Gabriel precisava enquanto ele navegava por águas mais turbulentas do que qualquer adolescente deveria enfrentar. O bebê se moveu em seu ventre, como se respondendo a seus pensamentos. Um lembrete silencioso de que às vezes o futuro chega independentemente de estarmos preparados para ele. A mansão dos Mendonça apareceu à distância, suas luzes acesas como sentinelas silenciosas. O lugar que antes parecia intimidador a Helena, agora se revelava por completo. Não apenas uma casa de luxo e privilégios, mas um repositório de segredos, medos e amores distorcidos pelo tempo e pela culpa. Enquanto o carro se aproximava dos portões, Helena fez uma promessa silenciosa a Gabriel e a si mesma. Não importava o que acontecesse a seguir, não haveria mais segredos entre eles. Apenas verdade, por mais dolorosa que fosse. Era o mínimo que ele merecia depois de tantos anos vivendo na sombra de mentiras bem intencionadas. O que nenhum dos ocupantes do carro poderia saber era que a verdade completa seria ainda mais devastadora do que qualquer um deles poderia imaginar, e que estavam apenas no início de uma jornada que testaria os limites não apenas do corpo de Gabriel, mas também da capacidade de perdão de todos os envolvidos. 3 meses se passaram desde a fatídica noite no restaurante italiano. A mansão dos Mendonça já não era a mesma, nem seus habitantes. Gabriel, após semanas de comunicação virtual com sua mãe na França, havia decidido aceitar a proposta de Clarice, passar 6 meses em Paris para tentar o tratamento experimental. Ricardo, em um ato de humildade que surpreendeu a todos, não apenas concordou como providenciou tudo para que a viagem acontecesse nas melhores condições. "Você virá comigo?" perguntou Gabriel a Helena enquanto ela o ajudava a organizar suas malas. Helena sorriu, acariciando sua barriga agora proeminente de 7 meses. "Não posso, você sabe disso. A médica não liberaria uma viagem intercontinental neste estágio." "Vou sentir sua falta", admitiu ele, sua voz carregando uma maturidade que parecia ter surgido da noite para o dia após as revelações. "Você foi meu porto seguro neste caos. E você foi muito mais forte do que imagina", respondeu ela, ajeitando a gola de sua camisa. "Escreva todos os dias. Quero saber de cada progresso, cada sessão." "Prometo", sorriu ele. "E quando eu voltar, vou ensinar esse bebê a jogar xadrez adequadamente." O som de passos no corredor anunciou a chegada de Ricardo. O relacionamento entre pai e filho ainda era frágil, mas havia uma honestidade nova entre eles, dolorosa às vezes, mas necessária. "O carro está pronto", anunciou Ricardo, parado à porta. "Tia Regina já está esperando no aeroporto." Gabriel assentiu, respirando fundo. "Você cuidará de Helena enquanto estou fora, certo?" A pergunta surpreendeu tanto Helena quanto Ricardo. "Naturalmente", respondeu o homem com seriedade. "Ela é família agora." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Helena sentiu lágrimas nos olhos, hormônios amplificando a emoção do momento. Na garagem, Matilde esperava para se despedir, seus olhos úmidos, mas seu sorriso firme. "Volte para nós, menino", disse ela, abraçando Gabriel. "E traga consigo sua mãe também. Está na hora desta família se curar por completo." Enquanto o carro se afastava pelos portões da mansão, Helena sentiu a mão de Ricardo pousar hesitante em seu ombro. "Obrigado",
disse ele simplesmente, por nos ensinar a ser uma família novamente. Helena sorriu, colocando a mão sobre a dele brevemente antes de se voltar para a casa. O futuro era incerto. A condição de Gabriel, seu bebê a caminho, seu próprio lugar naquela família não convencional que havia se formado ao redor dela. Mas havia uma certeza. Não importava quais desafios surgissem, eles os enfrentariam juntos, na luz da verdade, não mais nas penumbras dos segredos. E isso por si só já era um recomeço poderoso. Para Gabriel e Helena, nas sombras da mansão dos Mendonça, haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também uma verdade transformadora. Às vezes, a família que você precisa não é aquela em que você nasceu, mas aquela que você escolhe, e que te escolhe de volta. Fim da história. Enquanto o sol se punha sobre a mansão dos Mendonça, os últimos raios dourados iluminavam a janela do quarto que um dia pertenceu a Gabriel. Helena pousou a mão sobre a barriga, sentindo os movimentos do bebê, enquanto abria a gaveta da escrivaninha. Ali encontrou o diário que Gabriel começara a escrever durante seu período de recuperação. Suas reflexões sobre os segredos familiares revelados, seus medos sobre o futuro e sua inesperada amizade com a enfermeira que mudou tudo. Na primeira página, uma dedicatória recém-escrita antes de sua partida. Para Helena e seu bebê, que me ensinaram que família é muito mais que sangue. E para todos aqueles que se sentem presos em suas próprias sombras, há sempre luz no final do corredor, mesmo que seja preciso coragem para caminhar até ela. Helena fechou o diário com um sorriso emocionado, olhando diretamente para você, querido ouvinte, como se pudesse enxergar através das palavras. Assim como Gabriel descobriu, todos nós temos nossas próprias penumbras para atravessar. A jornada de Helena e Gabriel não termina aqui. E talvez você também tenha se conectado com esta história de uma forma especial. Se as sombras e luzes desta narrativa tocaram seu coração, convidamos você a se juntar à nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar o próximo capítulo da vida de Helena e Gabriel, além de muitas outras narrativas que exploram os labirintos emocionais das relações humanas. Deixe nos comentários qual personagem mais tocou sua alma. Você se identificou com a luta silenciosa de Ricardo, a força discreta de Helena ou a coragem vulnerável de Gabriel? Cada like é uma luz acesa nas penumbras que compartilhamos, cada comentário uma nova conexão formada. E para histórias igualmente envolventes, sobre laços familiares inesperados e segredos revelados, confira nossa playlist especial Corações em Reconstrução, disponível ao lado esquerdo da tela. Afinal, como Helena e Gabriel descobriram, é compartilhar